O volante Lisieiro treina no São Paulo em busca de uma definição para o seu futuro. O jogador, que estava emprestado ao futebol suíço, é avaliado pelo técnico Zubeldia e ainda não sabe se ficará no segundo semestre, mas sua versatilidade pode ajudar. Atualmente, meio-campista, Lisieiro faz quase todo seu período na base como lateral esquerdo. Em 2023, inclusive, chegou a brigar por uma vaga no time profissional justamente nessa posição, depois da saída de Reinaldo. A lateral esquerda atualmente é uma dúvida para o São Paulo. O Wellington, titular da posição, aceitou uma oferta do Southampton da Inglaterra e vai embora. Ainda não se sabe se na janela do meio do ano ou em janeiro. Enquanto isso, o São Paulo sonha com a possibilidade de contratar o experiente Alex Sandro, mas o ex-lateral esquerdo da Juventus da Itália deseja ficar na Europa. O São Paulo então pode ver em Lisieiro uma possível reserva imediato para o Wellington. Atualmente, apenas Patrick disputa posição com o Wellington. Lisieiro acumula empréstimos nas últimas temporadas. Passou por Internacional Curitiba e, por último, Everton da Suíça, onde fez 29 partidas, anotou 3 gols e deu 2 assistências. Além de aguardar uma definição de Zubeldia sobre seu futuro, Lisieiro também espera a abertura da janela internacional de transferências para poder, se for do desejo do São Paulo, ser inscrito no Brasileirão. O prazo se inicia no dia 10. Flávio Lobo, irmão de Alexandro, fez uma postagem misteriosa em suas redes sociais e animou a torcida de São Paulo. O lateral esquerdo e Juventus é alvo do São Paulo para o restante da temporada. Tudo no tempo de Deus, coisas boas estão por vir, escreveu o irmão do jogador em seu stories no Instagram, seguido por 3 emojis nas cores branco, vermelho e preto, as mesmas do time do Morumbis. Na última quarta, o jogador acompanhou a partida entre São Paulo e Atlético Paranaense na Liga Arena pelo Brasileirão. O lateral esquerdo foi revelado pelo Furacão, que convidou o jogador para assistir ao jogo. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, recentemente admitiu que o clube conversa com o jogador de 33 anos, porém disse que as negociações estavam longe de um desfecho positivo e que o jogador ainda não está decidido se voltaria ao futebol brasileiro. Atualmente, técnico do Vitória, Carpini começou o ano no São Paulo embalado com a conquista da Supercopa do Brasil e o fim do tabu na casa do Corinthians. Aos poucos, porém, o técnico perdeu a confiança, sendo um dos piores momentos vividos no clube. Contra o Novo Horizontino, nas quartas de final, o São Paulo perdeu nos pênaltis no Morumbis. Na disputa, Rames não participou. Em entrevista ao site UOL, Carpini revelou que isso ocorreu por um pedido do próprio jogador. Eu fiz a escala e ele era o terceiro batedor. Depois o Rafinha encosta em mim como um líder e capitão e disse que o Rames não queria bater porque não estava confiante. Já tinha perdido um pênalti na Sul-Americana. Aí falei com ele e ele disse que não estava bem, não estava confiante e não iria bater. Se ele não estava confiante, não vou brigar ninguém. Tinha 3 ou 4 jogadores. O Diego, o Michel e o Wellington se colocaram à disposição. Você tem os caras ali dentro que estão a fim de fazer e estão mais confiantes no momento. Então não tem por que eu falar, você vai bater. Aí se ele bate e erra o terceiro, disse. O técnico ainda revelou que Michel Araújo, um dos jogadores que perdeu seu pênalti, substituiu o Rames e defendeu o colombiano. Aí veio o Michel e disse que iria e foi justamente o cara que acabou errando. Foi uma fatalidade, é um cara que nunca fugiu da responsabilidade dele e tem um respeito enorme, disse. No início da temporada, Rames quase deixou o São Paulo, mas foi reintegrado. Muitas pessoas afirmavam que Carpini sofria pressão para escalar o jogador, fato negado pelo ex-comandante São Paulino. Li muita coisa que o Rames foi uma imposição para que ele jogasse, por exemplo, contra o Talleres, que ele foi titular, foi o primeiro jogo depois da eliminação e o episódio dos pênaltis. Nunca o São Paulo, a diretoria ou qualquer pessoa ligada ao futebol do clube falou para eu escalar A, B ou C, jamais.
Nunca ninguém interferiu dessa maneira no meu trabalho. Eu buscava muito o Muricy para ter conversas de opiniões e se eu não perguntasse alguma coisa, ele nem falava. Todas as decisões que eu tive no São Paulo quando eu coloquei ou não o Rames foram minhas. Ninguém me influenciou a tomar qualquer decisão. Finalizou Carpini. O São Paulo ajusta detalhes com o Al Rayyan do Catar para avançar pela negociação de Thiago Mendes no mercado da bola como sob a Gol. As tratativas estão caminhando para um desfecho positivo. O São Paulo está disposto a pagar entre 2 e 3 milhões de euros pela aquisição do jogador que teve uma boa passagem pelo clube. Thiago Mendes, de 32 anos, já deu sinal positivo para a transferência ao São Paulo no mercado da bola. O jogador, inclusive, conta com a aprovação do Departamento de Futebol, o que inclui o técnico Zubeldia. O volante já esteve no Brasil e assistiu a algumas partidas do São Paulo na temporada. O staff do jogador, liderado pelo empresário Paulo Pintombeira, tenta a liberação do Al Rayyan do Catar para a chegada do atleta ao futebol brasileiro. Pintombeira viajou a Portugal na última quarta e na sequência tentará solucionar a situação do volante. O desejo é que ele fique à disposição do São Paulo logo no início da janela de transferências no dia 10 de julho. O sucesso do técnico Zubeldia no São Paulo já tem despertado atenção no futebol mundial. O veículo equatoriano Marca 90 afirmou que o argentino seria a primeira opção da Federação Equatoriana de Futebol para assumir o comando da seleção do Equador. O candidato número 1 para assumir a seleção do Equador é Zubeldia. É a primeira opção para comandar a seleção equatoriana de futebol, afirmou o veículo. Na última quinta-feira, o Equador foi eliminado na Copa América após perder para a Argentina por 4-2 nos pênaltis. A seleção até buscou um empate em 1-1 no segundo tempo, mas não conseguiu a classificação às semifinais. Com a eliminação na Copa América, o técnico Félix Sanches não resistiu no cargo. Ele foi demitido do comando da seleção equatoriana na última sexta. Zubeldia é um velho conhecido do futebol equatoriano. O comandante acumula 2 passagens pela LDU e em sua última passagem com a equipe ergueu o troféu da Sul-Americana ao bater o Fortaleza nos pênaltis. Com o destaque que ganhou, o argentino foi contratado pelo São Paulo no dia 20 de abril deste ano, após a demissão de Carpini. Já são 16 jogos no comando da equipe paulista, com 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas.